ninguém era mais interessado em acabar com a pandemia do que o próprio governo, presidente da República. Porque o governo sairia forte. Quanto Óbvio. mais rápido ele resolvesse, quanto melhor ele sairia com a economia, mais forte seria eleito. Então, a ideia eles não gostam, eles não se importam com o governo. Caralho, mas não faz sentido isso. Ele vai ganhar, então é bom pra ele, não faz sentido. Rica, pergunta. Posso? Vai. O Bolsonaro cometeu, na minha opinião, e eu disse isso aqui pra ele no sábado, 2 erros estratégicos muito curiosos. E é por isso que eu acho que ele fez uma má gestão da pandemia. Fala. Por quê? Porque ele bancou o que ele achava, publicamente, com um ministro escolhido por ele, técnico, portanto que tinha mais moral do que ele para falar sobre o tema, contra. E o Mandetta, eu não tô dizendo que o Mandetta tá errado. Eu tô dizendo que, você ter 2 caras no governo, um escolhido pelo outro, pra bater um no outro, falei, ficou um cenário que o brasileiro olhava e falava, caralho, e por outro lado a imprensa ganhou, o Mandetta falou, era tudo que eu queria, alguém de dentro do governo pra dizer que o cara tá errado. Óbvio, pô. Aí eu fiquei olhando e falei, puta que pariu, mas que porra é essa que tá acontecendo? Como você falou, no meio de um ambiente onde ninguém sabe o que fazer, inédito, e aí você olha e fala assim, puta, mas isso é uma merda, isso tem que ir pra uma direção só. E aí ele troca o ministro. E o segundo também concorda com o primeiro. Aí a minha vontade era falar assim, Bolsonaro, o senhor tá de sacanagem, porque você bota 2 caras que são técnicos, você se gaba de colocar pessoas técnicas. Os 2 estão contra você. Então, ou você tá defendendo uma coisa errada, ou tem uma conspiração de sacanagem contigo. Aí vem você. Quando vem você, fala, finalmente, pelo menos tem a lógica dele ter alinhado o discurso. Certo ou não, ele alinhou o discurso. Eu queria saber se durante esse processo, até chegar o teu dia, você não participava ou participava ativamente Não, dessa? nada. Nada. Você estava ali fazendo o teu. Mas eu vou te explicar uma coisa. A galera tem que entender um processo da coisa. Quando você tem um ministério, ele está funcionando. Está lá com o Mandetta, está funcionando, é o ministro, não existe pandemia, está tocando a vida dele. Participou na Operação Acolhida em 2019, me ajudou pra caceta, lá em Roraima. Então, normal, a vida que segue. Chega a pandemia, certo? Chega a pandemia. O ministério ele não é executivo, quer dizer, obviamente ele é executivo. Ele não tem braço. Porque as ações em saúde, elas são feitas por estados e municípios. Na sua plenitude, 100%. Cara, olha só. Vou falar de novo. Tudo que você faz sobre saúde é feito por estados e municípios. O governo federal não pode fazer nada nos estados e municípios. Por lei, pela lei 8080. Não pode fazer, não tem direito de fazer. O direito e o dever do governo federal são programas, projetos e recursos para estados e municípios. Porque a ação ela é tripartite em Brasília, governo federal, estadual e municipal, ou seja, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dos Municípios, CONASEMES. É tripartite, o processo decisório, ele é tripartite, só tem 1/3 da decisão. Tá. Só que nos estados é bipartite. É só estado e município. Não tem governo federal. Não tem nada do governo federal nos estados. Aí o cara diz, aonde as pessoas são atendidas? Nos estados e municípios. Quem faz o atendimento dos estados e municípios? Os hospitais estaduais e municipais. Entendi. Quem fez todas as ações que salvaram vidas ou que perderam vidas? Nos estados e municípios. E o Bolsonaro é o responsável? Cara, é um troço de maluco. Engraçado. Olha só. Isso tem que ser dito. Ele não é o responsável, mas ele é acusado de ser o irresponsável. Ele é o responsável? Por o quê? Sobre o que o cara está fazendo no estado ou no município está muito bem feito. Eu não estou dizendo que eles têm culpa, maldade, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que só não pode ser aqui. Só não pode ser aqui, porque não é aqui. Muito bem. Quando começa a pandemia e começam as discussões do que fazer, era uma incógnita total. Total, para o mundo inteiro, eu acho. Então vamos parar aí. Era uma incógnita total. Sim, sim. Não tinha nem ideia de vacina, nem de remédio, nem de como fazer, etc, etc. E sim, o Mandetta, ele, seguindo o que se dizia à época, colocou a orientação. Qual era a orientação? Fique em casa até sentir falta de ar. Que veio da OMS. Sentiu falta de ar, você vai para o hospital. Não foi ideia dele.
e seguiu o que tinha na época. Exatamente. Também tinha na época o uso deste remédio X aí que não pode falar nas internações. Nas internações. De onde veio a ideia de que esse remédio seria Isso solução? veio Isso é uma coisa brasileira ou uma coisa Não, que isso é veio de fora? internacional, cara. Mas veio de quem? Você sabe? Sei lá, Porque veio de o fora. presidente Veio abraçou antes. pra cacete, sabe? Veio de fora. Já estava lá quando eu cheguei a ideia. Entendi. Então, só do Mandetta, isso. Vem Então, da época dele. Qual é o documento que tem no Ministério quando nós chegamos lá? Que fique em casa, com falta de ar, se for procurar médico, vá para o médico e o uso deste remédio é para os casos de internação. Está escrito isso. E lá nós chegamos com No Ministério do Mandetta. Do Mandetta. Não, mas você chegou cara. depois do Tait. Não, eu cheguei junto com o Tais. Então o Mandetta tinha uma subscrição de que era possível usar o remédio tal. Somente nos casos de internação. Os casos graves. Até porque, como é que só eu vai pro usar hospital se é grave. hospital? Então você nem sabe se você tem ou não. Exatamente. Tá. Então, muito bem. E isso daí, obviamente, foi um impacto. Onde é que eu estava nesse momento? Eu estava comandando a 12ª Região Militar. 12ª Região Militar faz, digamos, a parte territorial de Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Tá. E dentro dessas missões, logísticas e etc., então tem a saúde. Todos os hospitais e todo o combate à pandemia. Então, todo o combate à pandemia desses 4 estados na área militar estavam sendo coordenados por mim. Então, eu não era nenhum leso nessa discussão. Sim. Você estava sabendo o que estava acontecendo. Eu estava sabendo, não só estava sabendo, como eu estava trabalhando. Estava vendo, né? Vendo, estruturando, tomando decisões, indo atrás do que tinha de melhor de tratamento, como todos nós estávamos fazendo na época. Nesse momento, sai o Mandetta, e quando sai o Mandetta, muita gente sai junto. É normal. São as pessoas que trabalham com ele. Então, desestrutura o Ministério. E, além da desestrutura da saída das pessoas, por alguma razão, o Ministério estava praticamente em home office, no meio da guerra. É como se o Exército entrasse em home office na hora da guerra. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então, qual foi a ideia do presidente? Colocar um médico como o Nelson Tais, um cara espetacular. Sim, super conceituado entre os médicos. Espetacular, cara. Espetacular o Nelson. Parceiro. E dizer, Tais, eu vou te dar 15 caras prontos agora para tocar a Secretaria Executiva, cara. Para fazer contratação de ventilador, medicamento, equipamento, estrutura, logística, transporte, coordenação, FAB. Que, tudo. Evidentemente, um médico não tem porquê... Nem tinha condição de saber isso. Não é dele, óbvio. Então, foi a melhor decisão que o presidente podia ter tomado no país, cara. Nós estávamos numa guerra. Guerra contra a pandemia, contra o coronavírus. E numa guerra, tu usa as tuas forças armadas. Tu usa o que tu tem pronto, na prateleira. Eu peguei meus uniformes e embarquei no mesmo dia. Quem que ia embarcar no mesmo dia? Quem ia chamar mais 14 oficiais e estaria todos em 48 horas em Brasília, trabalhando. Sem casa, sem família, sem salário, sem extra, sem porra nenhuma. É embarcar e ir. As coisas foram se ajustando com o tempo. Quem faria isso? Só nós. Não tinha nem paletó, era só farda. Então a missão era 90 dias. O Tais ouviu de mim as seguintes frases: você tem 90 dias para substituir todos nós. Um por um. Tu tem que indicar, inclusive a mim, o teu executivo. E ainda assim, 90 dias é tempo pra cacete. Até 90 dias. É. Para você, é o que eu tenho, eu só tenho o prazo de 90 dias. Sim, claro. No meio então você tem 90 dias para substituir todos nós. E aí você tem o ministério todo na tua mão, eu vou embora, volto pro meu quartel. Essa era a manobra. Quer saber? Manobra certa.